do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui para mais uma proclamação do Evangelho, né? Pela graça de Deus, agradecemos ter essa oportunidade, essa possibilidade de estarmos aqui pregando as boas novas da salvação. O assunto que eu queria abordar hoje é justamente a respeito da questão da oração, que é um fator extremamente importante na vida do cristão. E aí, muitas pessoas têm diferentes interpretações do que é orar, rezar e etc. Né? Há pessoas que acham que orar é o simples fato de você falar, por exemplo, Pai Nosso, recitar esses textos, né? Pai Nosso, ou outras orações que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Só que o termo oração é muito mais profundo do que simplesmente repetir palavras. E isso a gente vê nas Sagradas Escrituras quando Cristo fala para seus discípulos. A gente vê ali no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, né? Que ele fala o seguinte: não use de vãs palavras e de vãs repetições como fazem os gentios. Eles acham que por falarem muito serão escutados, ou serão ouvidos, aliás, né? E isso nos traz uma reflexão muito forte do que é orar. Você fala com Deus ou você fala pra Deus? Ou você só fala? São duas coisas diferentes. Sim, Deus, em sua onisciência, onipotência, ele escuta tudo. Afinal, aquele que fez os ouvidos, aquele que fez o cérebro, por acaso não escutaria? É óbvio que escutaria, é óbvio que escuta, aliás, né? Então ele escuta. Só que o que significa as vãs repetições que Cristo nos advertiu? Bom, se trata de você não ser sincero. Você fala coisas com a sua boca, porém aquilo não vem do seu coração. Você não está sendo sincero. E Deus sabe quando você não está sendo sincero. Porque a oração você faz com o coração, com o íntimo do seu coração. Então, e não simplesmente com a boca, porque você pode simplesmente orar em pensamento. Porém, se não for sincero, Deus sabe. Deus plenamente sabe de todas as coisas, então Deus sabe se você está sendo sincero, honesto naquela oração ou não. E mais ainda, qual é o tema da sua oração? Ora, Deus já sabe de tudo que você precisa, certo? Porque Ele sabe de tudo. Mas você ora com o objetivo de satisfazer os seus bens materiais? Aliás, perdão, a sua sede por bens materiais ou por riquezas deste mundo, como foi um vídeo que eu abordei anteriormente, né? Qual das duas coisas? O que você pede? Você agradece? Você pede perdão pelos seus pecados? Lembre-se ainda no Evangelho de Mateus que Cristo fala o seguinte: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai-vos os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olha para uma mulher e a deseja possuir em seu coração, já adulterou com ela em seu coração. O que, o que isso marca, meus irmãos? Jesus estava ele nos deu a interpretação correta da lei que foi dada a Moisés. Então, Jesus não veio revogar nada e ele não veio contradizer nada. Veja, infelizmente os sumos sacerdotes da época, eles tinham uma interpretação da Torá de uma forma muito legalista, de uma forma muito visual. Eles achavam, bom, se eu vou ali e, e eu traio a minha esposa, por exemplo, com uma prostituta, tudo bem.
depois eu faço um sacrifício e tá tudo certo. Porque eles pensavam nisso como uma forma legalista, porém não havia transformação interna do indivíduo. Ele continuava exercendo os mesmos pecados, a mesma sujeira. Não só os sumos sacerdotes, mas muitas pessoas da época, infelizmente, caíam nesse discurso vazio. Que a lei, só pela lei, a lei na verdade veio para revelar em nós o nosso pecado. Então quando Cristo fala, aquele que olha para uma mulher e já a deseja em seu coração, já adulterou com ela, significa que você peca, inclusive em pensamento. O ato de você não trair a sua esposa, fisicamente falando, né, é algo assim, que realmente, mas quando você peca, inclusive em pensamentos. Quando você olha, fica observando uma mulher na rua, ou uma moça mesmo que fica desejando outras pessoas. E você fala então, ué, mas então como é que eu vou fazer? Porque eu sou um ser humano. Eu erro, então eu peco o tempo todo? Exatamente, meu irmão. Você peca o tempo todo. É por isso que nas nossas orações devemos pedir perdão sincero, com o nosso coração. Devemos orar com o nosso coração e não com a nossa boca. Confie na presença de Deus e reconheça que você está praticamente em solo sagrado. Praticamente não, você está em solo sagrado quando você está orando. Então, coloque-se de joelhos e reflita e confie que Deus escuta as suas súplicas. Mas não seja egoísta, meu irmão, na sua oração. Aqueles que caçoam de você por conta da sua fé, aqueles que te desencorajam, aqueles que te xingam, aqueles que são injustos com você por conta da sua fé. O que você deve fazer com essas pessoas? Você deve pedir que Deus jogue uma maldição naquelas pessoas? É claro que não. Porque você estaria pensando de forma injusta, porque você também é pecador. Sim, Senhor, você também é pecador. Então, se o seu irmão que blasfema contra você merece raio na cabeça, você também merece. Você não é justo como Cristo foi. Como Cristo é, aliás. Então, ore na sinceridade e fale: Senhor, perdoa aqueles que caçoam de mim. Se for a tua vontade, chama-os para viver junto à eternidade contigo. Perdoa os pecados deles. Perdoa as suas transgressões e iniquidades. Que eles tenham fé no Senhor e vejam a tua glória eterna. Ore por aqueles que vos perseguem. É isso que Cristo falou, não foi? Então, ore, inclusive pelas pessoas que não gostam de você. Pelas pessoas que te amaldiçoam. Ore por elas. Esse é o estilo de vida cristão. Então, ore com sinceridade. Na justiça de Deus. E peça que Deus te guie pelos caminhos da salvação e pela justiça dele, porque só ele é justo. Pois muito bem, meus irmãos, essa era a proclamação de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima.